Olá amigos programadores e você que segue o professor Márcio Chaves aqui no Programando Leve, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Hoje é a nossa oitava aula, ou essa é a nossa oitava aula, e na aula de hoje nós vamos fazer um algoritmo completo com entrada, processamento e saída. Que algoritmo você vai fazer, professor? Simples, eu vou ler o nome e altura de duas pessoas e retornar para você qual que é a altura média entre elas. É um algoritmo extremamente simples, porém vou listar novamente todas as bibliotecas de entrada, fazer o set locale, declaração de variáveis, tudo do zero, e também listar aqueles 4 passos de construção do algoritmo: declaração de variáveis, entrada, processamento e saída. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no meu canal ou das minhas redes sociais, não perca tempo, se inscreva aqui embaixo, ou ainda pode mandar a sua sugestão de vídeo ou sua dúvida para esse número de WhatsApp que está aqui. Então, sem mais demora, vamos começar aqui a codificar o nosso novo algoritmo, beleza? Muito bem, a primeira coisa que eu vou fazer é incluir as minhas bibliotecas. Include stdio.h. Opa, só esqueci aqui do sinal de menor, ok? stdio.h. stdio.h, lembrando que são parâmetros de entrada e saída. Eu vou colocar também uma biblioteca para operações matemáticas. Uma biblioteca simples, é math.h. E novamente eu vou colocar a nossa biblioteca locale.h. Muito bem. O nome do meu algoritmo eu vou colocar média underline altura. É de extrema importância, que quando você declarar uma variável ou colocar o nome do seu algoritmo, que você utilize um único termo. Se você utilizar mais de um termo, como é nesse caso aqui que eu fiz, ou você coloca underline ou você deixa sem espaço, coloca tudo junto, tá? Essa é a minha sugestão para você. Abre chaves, vamos declarar do tipo char. Eu terei N1, que vai ser o nome da primeira pessoa. Eu vou colocar que ela terá 10 caracteres, vírgula, N2, nome da segunda pessoa, também com 10 caracteres. Acabei de declarar as variáveis do tipo char, ponto e vírgula. Ah, tá me esquecendo, eu falei que eu vou comentar tudo, Então aqui é a nossa declaração de variáveis. Ok? Aqui nomes de duas pessoas. E altura, que tipo que é altura? Altura é uma unidade quantitativa com casas decimais, é uma unidade de medida. Unidades quantitativas com casas decimais, unidades de medida, são do tipo real. Em real é float, que é ponto flutuante. Float, altura 1, igual a 0, limpando o lixo de memória. E altura 2, também igual a 0, ponto e vírgula. Vou colocar aqui, altura das duas pessoas. Muito bem. Agora eu vou fazer o meu set locale. Set locale. LC all, que é underline, vírgula, português. Ponto e vírgula, terminei. Printf, vou dar 2/n aqui, soltar 2 linhas no início, para não ficar muito coladinho lá em cima, tá? Programa de cálculo, de média de altura.
Ok. Soltar duas linhas depois aqui. Muito bem. Deixa eu só chegar para cá. Isso. Printf /n informe o nome da primeira pessoa. Na execução de hoje também, eu vou comentar aqui o setLocale como se a gente não tivesse declarado o setLocale, não tivesse setado o setLocale, melhor dizendo. E aí vocês vão poder ver, vocês poderão ver, né, vocês verão que o acento não vai ser reconhecido, ok? Esse sinal aqui de ordinal, né, esse do primeiro, não será reconhecido também, ok? Scanf percentual S, né, que eu vou ler uma string, vírgula, e comercial N1, ponto e vírgula. Agora eu vou fazer essa leitura, né? Tô esquecendo de comentar de novo. Aqui a minha entrada de dados. Muito bem. /n, informe o nome da primeira pessoa, informe a altura de percentual S, 2 pontos. Então isso aqui é o que vai aparecer lá na tela do nosso usuário, tá? Lembrando que aqui, ao invés do percentual S, aparecerá a variável do tipo string que eu setar, que no caso aqui será N1. Quer já ver como é que fica? Vamos aqui compilar e rodar ele. Deu um errinho aqui. Aqui, ó. Muito bem. O que eu fiz aqui? Build messages. Aqui, ó. Indefinida referência para setLoca. Eu esqueci de colocar o setLocale aqui, o LE. Ok? Olha que bacana. Lembra que na aula passada eu também falei sobre os erros que a gente for encontrando ao longo do caminho. Nós vamos tratando ele e a gente vai identificando isso para vocês como que fica, né? Vamos ver se agora deu certo? Agora deu certo. Tá ok. Vou colocar aqui Antônio. Lá. Informe a altura de Antônio. Tá vendo que aqui chamou, né, a variável que eu li aqui em cima. Certo? Então, muito bem. Então, scanf para ler a altura do Antônio, percentual F, pois eu lerei uma variável do tipo float, e comercial AT1. Ok? Eu tenho que fazer a mesma coisa para a segunda pessoa, correto? Então tá bom. Eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Não me julguem antes da hora, pois você só não pode esquecer, quando você está repetindo, de ajustar esses valores aqui, ó. Essa é uma das vantagens que se tem de fazer variáveis padronizadas. O que seriam essas variáveis padronizadas? Para a altura eu coloquei AT1, AT2. Nomes, N1, N2. Professor, mas eu sempre vou ter que colocar N1 para nome ou AT para altura? Não, a variável é sua, você pode colocar um nome que você decidir. Se você quiser colocar abacate, tomate para o nome da variável, você pode? Pode, a variável é sua. Porém, a recomendação é que você coloque nomes para essas variáveis, nomeie essas variáveis de forma sugestiva, que você lembrará depois o que elas significam. Tá? Então, por isso que eu coloquei N1, N de nome, e 1, primeiro nome, N2 é o segundo nome. Eu poderia colocar um N? Não. Sempre o nome da variável deverá começar com uma letra. Ok? Se você tiver alguma dúvida sobre isso, pode mandar um WhatsApp para mim, não perca tempo, não fique com dúvida. Então, eu ajustei aqui as variáveis. Então, informe o nome da primeira pessoa, N1, informe a altura de N1,
a T1 informe o nome da segunda pessoa, N2 informe a altura da segunda pessoa, AT2. Eu falei que a gente vai fazer um cálculo da média. Então, mas onde que eu vou calcular essa média? Onde que eu vou colocar esse resultado da média? Eu vou declarar mais uma variável do tipo float, né? Aqui mesmo, aqui eu vou abrir aqui uma vírgula. Então eu vou colocar ATM igual a 0. Eu vou colocar aqui, o que significa esse ATM? Altura média. Muito bem. E agora nós vamos fazer o nosso processamento. Barra, barra, que é o comentário, processamento. Muito bem. ATM igual. Na verdade, esse igual a gente fala recebe. ATM recebe a média desses dois valores. Como que a gente faz o cálculo da média? Somar a quantidade de valores que nós temos, todos os valores, e dividir pela quantidade de valores existentes. No caso aqui, é AT1 mais AT2 dividido por 2, porque nós temos duas alturas. Ponto e vírgula. O meu processamento aqui será apenas isso. Eu posso ter inúmeras fórmulas, posso ter inúmeros formatos de processamento. Pode, obviamente que pode. E você terá, tomara que tenha. Porém, esse aqui é bastante simples, tá certo? Já na próxima aula a gente vai entrar em estruturas condicionais e você vai ver outras formas de processamento também, além de um cálculo de fórmula como esse, né? E aqui já vou fazer uma saída de dados, né? Identificar aqui para você, de dados, printf barra n, a média de altura entre percentual S e percentual S é percentual F. Ponto final. Fora aqui da aspas, vírgula, N1, vírgula, N2, vírgula, ATM. O que significam essas variáveis? Nome 1, nome 2 e altura média. O nome 1 e o nome 2 foram informados pelo usuário, nosso software leu, né, o nosso algoritmo leu essas duas variáveis e o ATM foi calculado. Muito bem. Vamos executar? Deixa eu compilar aqui. Roda, rodou. Então vou colocar Antônio. Antônio tem 1,75 m e Maria possui 1,70 m. A altura média entre Antônio e Maria é 1,725 tal. Tá vendo que tem um número enorme aqui, né? Uma grande casa de casas decimais? Nós podemos formatar essa saída. Eu vou mostrar para você agora como que formata isso. O cálculo tá certo, ok? Porém, quando a gente fala em casas em altura, geralmente a gente usa duas casas decimais, pois centímetros, né, como vai de 0 a 99, a gente precisa apenas de duas casas decimais, ok? Eu esqueci também do return aqui. Return 0. Não esqueça do return, tá, pessoal? Vou diminuir aqui um pouquinho aqui. O que eu vou fazer? Aqui no percentual F, entre o sinal de porcentagem e a letra F, eu vou colocar ponto 2. O que significa isso? Quer dizer que eu terei duas casas decimais. Vamos ver se vai dar certo? Compilei e rodei. Antônio possui 1,75. Maria, com letra maiúscula, né? Maria, 1,7. Muito bem, deu 1,73. Por quê, professor? Como eu diminui o número de casas decimais, ele arredondou para cima, ok? Porém, a gente viu aí nossas entradas, declaração de variáveis, entrada, processamento e saída. Espero que isso tenha feito sentido para você. Ok? Muito bem. Lembrando, né, algo que eu prometi,
Vou comentar aqui o setLocale como se a gente não tivesse setado ele, tá? Tá vendo? Ele virou um comentário. Vou compilar e executar aqui. Ó, veja que como aqui, ó, ele não reconheceu aqui o acento agudo no A. Aqui ele trocou o média pelo U, certo? Aqui ele não reconheceu também o sinal de ordinal que nós colocamos e assim por diante. Beleza? Então, nós vimos tudo isso aí que eu prometi e mais um pouquinho ainda. Próxima aula, estruturas condicionais. If else. Vamos lá.